paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Sempre glorificando o Senhor, sempre agradecendo ao Senhor por tudo, porque Deus é quem sabe o que faz. Muitas vezes nós não entendemos o propósito de Deus em nossas vidas, mas tudo tem um propósito. O que passamos, o que sentimos, alegria, tristeza, mágoa, isso faz parte de nós que somos seres humanos. Muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus na nossa vida e achamos que Deus não age mais, mas os olhos do Senhor estão atentos sobre todos nós. Lucas capítulo 19. Aleluia. Deus sabe o que faz. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Amém. Diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Só até aqui. Aleluia. Glória a Deus. Poder sentar, se acomoda da mesma forma, fica bem à vontade, porque na presença do Senhor há fartura de alegria. Na presença do Senhor não pode haver choro nem tristeza, só alegria, porque o nosso Deus, Ele é alegre. Ele nos fez e nos chamou para ser um povo alegre, um povo chamado de barulhento. Sabe por que nós somos um povo barulhento? Porque nós estamos vivos pela misericórdia do Senhor. Porque se nós passarmos agora na frente de um cemitério, a gente não vai ouvir barulho algum, porque aquele que está lá não pode mais fazer o barulho que nós, como adorador, fazemos. É por isso que nós somos chamados de povo barulhento. Oh Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens do mais lindo céu azul, onde nem sul nem morte existirá, e em meio a lágrimas sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória. Glória ao Autor
Zaqueu publicano, uma passagem muito conhecida dos irmãos, e até de muitos, eu creio, que ainda não conhece Jesus, mas é uma palavra muito conhecida, como Salmo 23, Salmo 91. Em muitos lares não evangélicos tem lá uma Bíblia aberta no Salmo 91, e muitas as passagens a qual nós podemos desfrutar no livro da vida, que é a Bíblia Sagrada. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Jesus, ele não ficava parado. Ele tinha o hábito de não ficar muito tempo em um só lugar, porque ele sabia que tinha muito a fazer. Ele sabia, conforme ele diz na palavra, que a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. E o Senhor Jesus, ele veio para nos deixar o exemplo. E nessa passagem vai dizer que, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico. Para Zaqueu, financeiramente, não faltava nada. Zaqueu, ele era um dos chefes do publicano e era rico, conforme a palavra de Deus está dizendo. Mas como na vida de Zaqueu faltava algo especial, algo que a riqueza dele não podia comprar, que era justamente conhecer a Jesus. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Então nós começamos a entender que Zaqueu tinha um grau de dificuldade. Além de ele ser pequeno, tinha a multidão. Aleluia. E nós? O que está atrapalhando? A multidão? Deixe a multidão falar. É a pequena estatura? O nosso Deus é grande. Ele disse que não nos deixaria só. Aleluia. E diz mais: e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. A baixa estatura, a multidão, ou seja, Zaqueu tinha tudo para desistir. Ele era rico, não faltava nada financeiramente, era um dos chefes do publicano. Mas muitas vezes na nossa vida falta confiar em Jesus. Muitas vezes nós somos tão falhos e nos sentimos tão pequeninos diante deste mundo que a gente acha que não tem mais jeito. E muitos começam a se entregar, a não querer mais buscar, porque diz: olha, está demorando muito. Mas Deus não tarda. Ele faz tudo na hora certa. Nós ouvimos hoje aqui 2 testemunhos distintos, a qual nós podemos crer que Deus está ao nosso lado. Ainda que muitos venham a dizer que não tem mais jeito, que eu não posso, que você não pode, nós podemos sim, porque o nosso Deus é grande e Ele está olhando para nós neste momento, contemplando aquilo que nós precisamos ou estamos pedindo. Mas tem 2 pontos importantes aqui. Primeiro, tem que ser a vontade de Deus e não a nossa. Se eu colocar a minha vontade
na frente da vontade de Deus, eu vou ficar esperando e pedindo e não vou receber. Mas se eu colocar Deus na frente dos meus problemas, se eu colocar o Senhor na frente das minhas dificuldades, se eu colocar o Senhor na frente das minhas enfermidades, se eu colocar o Senhor na frente de uma porta que se fechou, a doença vai ser sarada, a porta vai se abrir e o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus não precisa que eu confie. Deus não precisa disso. Ele é soberano sobre tudo e todos. E nós temos que entender, irmão, que muitas vezes a gente não recebe, porque Deus conhece o que é melhor para mim e para você. É verdade. E a Bíblia diz que não recebeis, porque não sabeis como pedir. Nós, quando éramos crianças, a gente chegava perto do nosso papai, dizia: pai, benção, só me dá um trocado para comprar uma bala. A gente tinha que chegar e pedir. O pai não metia a mão no bolso e saía distribuindo dinheiro para a criança para comprar bala, não. Nós tínhamos que pedir. E hoje, na presença de Deus, nós somos filhos de Deus, porque para Deus nós somos crianças. Ainda que nós venhamos a ter uma idade avançada, para nós já passamos da idade, mas para Deus nós vamos ser sempre uma criança, porque Ele tem que estar sempre segurando em nossas mãos. Ai de nós se o Senhor largar a nossa mão. Ai de nós se o Senhor não velar pela nossa vida, pela nossa casa, pelo nosso emprego, pelo nosso alimento, pela nossa vestimenta, pela salvação do nosso familiar. E ai de nós se não for o Senhor e a misericórdia dele. Mas nós temos que entender que Deus, Ele é soberano. Aleluia. E Ele diz mais. E quando Jesus chegou àquele lugar, e olhando para cima ouviu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. A vitória de Zaqueu começou a fazer efeito, a fluir efeito. O esforço que Zaqueu fez de subir naquela figueira brava, de lutar contra a multidão, aqui nesse versículo ele começa a surgir efeito. E apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo, ou seja, com alegria, porque Zaqueu tinha tudo, não faltava nada para Zaqueu. Financeiramente, Zaqueu tinha muitos bens, mas Zaqueu precisava conhecer o Mestre. E nós um dia conhecemos o Mestre, e o mesmo Jesus que passeou naquele lugar, que entrou naquela cidade de Jericó para salvar Zaqueu, foi o mesmo que nos salvou, é o mesmo que está aqui nessa noite, atento às nossas petições. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade de meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Muitas vezes nós achamos que é só aceitar o Senhor Jesus e continuar vivendo a vida a qual nós vivíamos anteriormente. Seguir Jesus, ter direito ao reino de Deus, nós temos que pagar preço. Nós temos que subir em figueira brava, nós temos que ouvir a multidão falar e atrapalhar muitas vezes a nossa caminhada, porque o nosso inimigo, a palavra diz que ele veio para roubar, veio para matar e veio para destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e a temos com abundância, porque a nossa vida, irmão, ontem mesmo, no
meu trabalho eu estava falando sobre isso, que a nossa vida não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos chamados aqui peregrino. Mas quando o Senhor voltar, ou o Senhor chamar o nosso nome antes da sua vinda, nós temos que ter a certeza e a pura convicção de que nós temos um lugar guardado para nós, e que nós vamos ouvir naquele grande dia o Senhor chamar o nosso nome e colocar em nós uma nova veste e dizer para nós: vinde, venha, venha, bendito meu Pai, entre, já está tudo preparado para vós. Aleluia! Já pensou se eu conquistar tudo nessa terra, neste mundo? Já pensou se nesse mundo não me faltar nada? Eu ter tudo, mas eu não ter a presença de Deus na minha vida? Não vai valer nada. Porque quando nós partimos, nós não carregamos nada. Nem nós mesmos nós podemos carregar, tem que ter alguém para nos carregar. Isso quer dizer, irmão, que aqui nós temos que lutar pelo melhor, nós temos que vestir o melhor, nós temos que comer o melhor, nós temos que ter saúde, nós temos que lutar pelo nosso bem aqui sim, mas nunca se esquecer que tudo isso é passageiro. Muitos lutam. Eu ouvi dizer um dia desse uma frase que diz assim: nascemos, crescemos, trabalhamos muito, lutamos por tantas coisas, brigamos por tantas coisas, e no final não levamos nada. Essa é a pura verdade. Nós estamos aqui como peregrinos. Nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor, aguardando a vinda do Senhor Jesus. Está sendo fácil? Não. Está sendo difícil, mas espera mais um pouco. Falta pouco, já caminhou até aqui, já chegou até aqui. Agora é só aguardar a promessa do Senhor, pedindo ao Senhor que venha ter misericórdia em nossas vidas, que o Espírito Santo venha nos ajudar e nos dar força no momento de fraqueza, porque o momento de fraqueza ele vem sobre a minha e sobre a sua vida, mas se nós estiver revestido no sangue do Cordeiro, nós vamos passar glorificando, cantando e louvando ao Senhor, dizendo: Senhor, muito obrigado por tudo. Nós não fomos chamados para ter vida fácil aqui. Nós fomos advertidos que no mundo tereis aflições. Ele não falou que seria fácil, pelo contrário. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, quando a gente começa a caminhar na presença do Senhor, parece que tudo vem contra nós, parece que o teto desaba sobre nossa cabeça. É desemprego, é enfermidade, e falta uma coisa, e falta outra. Aquele vizinho que era tanto meu amigo, passou a me odiar, dizendo: esse crente não presta, só vive falando de Jesus. São as perseguições. Mas o Senhor Jesus e seus discípulos também sofreram as perseguições, mas venceram, porque perseveraram. Será que nós estamos aptos a perseverar até a vinda do Senhor? Será que até a vinda do Senhor vai ter pelo menos 2 dentro dessa igreja esperando o Senhor Jesus entrar por aquela porta? Porque ela hoje está aberta. Hoje ainda se pode ouvir a palavra do Senhor, mas vai chegar um tempo em que muitos vão querer entrar pela porta, muitos vão querer dizer assim: poxa, há muito tempo que eu não ouço a palavra de Deus, eu tenho saudade de ouvir aqueles irmãos louvando a Deus, eu tenho saudade de ver aqueles irmãos pregando a palavra de Deus, mas há muito tempo que eu não ouço mais os louvores, há muito tempo que eu não ouço mais as pregações. O que está acontecendo? Aleluia! Glória a Deus! Vai haver
uma grande, como é que eu posso dizer para os irmãos, vai dizer que vai acontecer que muitos não vão aguentar as perseguições. Muitos, está incluído eu também. Mas se nós estivéssemos revestidos no sangue do Cordeiro, se nós estivermos firmados na palavra de Deus, se nós tiver fé, se nós tiver paciência, se nós tiver perseverança, nós vamos vencer, porque Ele disse: eu venci o mundo. Nós não estamos só em lugar nenhum, seja no ônibus, na condução, no metrô, no táxi, andando a pé, de bicicleta, não importa, o Senhor está ao nosso lado. Aparentemente nós estamos só, a gente olha para um lado, olha para o outro, mas não vê nada com nossos olhos carnais. Mas a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao derredor daqueles que o têm. Nós não estamos só, nós estamos guardados. E diz mais a palavra do Senhor: e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Nós estamos enquadrados nesse se havia perdido, que a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo um homem veio a salvação a toda a humanidade. Deus sempre tem um plano, nós não conhecemos os planos do Senhor, os pensamentos do Senhor, porque Ele diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Eu posso errar, eu posso falhar, mas o Senhor não falha nunca. Glória a Deus. Então, irmãos, espera mais um pouco, não deixe a multidão atrapalhar sua caminhada, não deixe a multidão parar, porque não é momento de nós pararmos, não, é momento de nós prosseguirmos. Está doendo? Aguenta. Está chorando? Chora mais. Aleluia. Porque é através do choro, é através de tudo isso que nós estamos passando, que chegamos até aqui, que a nossa vitória vai chegar. Assim como chegou para Zaqueu, ele disse: olha, hoje veio salvação a esta casa. Mas muitos disseram: como pode esse entrar na casa do pecador? O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido, porque este também é filho de Abraão. Deus tem um propósito na minha e na tua vida, e enquanto esse propósito não se cumprir, nós temos que ficar firmes, esperando a vinda do Senhor, confiando que amanhã vai ser melhor do que hoje. Hoje foi ruim, hoje eu passei o dia no hospital, hoje eu passei o dia procurando emprego, distribuindo currículo. Foi um dia que meu advogado ligou para mim e disse: olha, a sua causa está difícil, o juiz não quer liberar de jeito nenhum, mas nós temos um advogado lá em cima, nós temos um juiz lá em cima, e ele não dorme, ele está atento às nossas enfermidades, às nossas dificuldades. É só esperar, é só confiar, porque muitas vezes nós colocamos tudo na mão do homem. Nós temos que colocar primeiro nas mãos do Senhor, colocar na mão do Senhor e falar: Senhor, está na sua mão, agora dá a direção. Uma vez aqui eu ouvi um testemunho do irmão que ele disse que comprou um veículo, e esse veículo não conseguia transferir para o nome dele. Olha que interessante. E ele colocou na mão de um despachante, e nenhum despachante conseguia
passar o documento para o nome dele, e ele precisando do veículo para trabalho, e ele disse: olha, o que eu faço, já sei, eu vou começar a subir monte, eu vou começar a orar ao Senhor, eu vou começar a jejuar, eu vou buscar mais ao Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor vai me dar uma resposta. E ele começou a fazer assim. O Espírito Santo tocou no coração dele, e ele parou de ir lá naquele despachante e falou: a partir de hoje eu vou colocar o meu Deus na frente da minha causa. E começou a orar, e começou a jejuar, e depois de um certo tempo, sem ele ligar, sem ele falar nada para aquele homem liga para ele e diz: irmão, o que você fez? Ele disse: eu não estou entendendo o que você está falando. Ele falou: eu vou te dizer, veio um homem aqui que eu não conheço, e olha que sabedoria aquela. E ele disse para mim assim: olha, eu quero a bênção do meu servo. Irmãos, aquele homem era muito sábio. Que advogado inteligente é aquele. Eu nunca vi ninguém falar da forma que ele falou, eu nunca vi ninguém se expressar da forma que ele chegou até a mim e se expressou. É muita sabedoria, é muita inteligência para um homem só. Ou seja, Deus enviou um anjo até aquele lugar para dar vitória àquele irmão. Mas teve que gemer, teve que chorar, teve que se humilhar nos pés do Senhor, porque quando nós nos humilhamos perante o Senhor, nós não estamos diminuindo não. Aí é que nós crescemos na presença do Senhor, aí é que nós crescemos em conhecimento, aí é que nós aumentamos a nossa fé e nos fortalecemos. É quando nós descemos, porque nós temos que descer e o Senhor tem que crescer. Não é o Senhor diminuir e eu crescer, não, é eu descer e ele subir. Porque quando nós fazemos assim, com certeza nós vamos adquirir a nossa vitória. Então o que eu tenho para falar para a igreja nesta noite: espera só mais um pouquinho, falta menos do que o início. A gente olha para trás e não consegue mais ver o início da estrada, porque nós já passamos do meio. Então, irmão, nós estamos mais perto do fim do que quando nós começamos a nossa caminhada. Vai vir as lutas, vai vir as perseguições, vai vir as tristezas, a enfermidade, mas nós temos que ter a convicção e a certeza que Deus está atento a tudo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo. Ele está atento a tudo, irmão. O mesmo Deus que está aqui no nosso meio nessa noite, Ele está no Japão, está na Inglaterra, nos Estados Unidos, no centro de São João de Meriti, no centro de Caxias, e principalmente dentro dos nossos lares. Porque quando nós nos disponhamos a vir adorar o Senhor, enquanto nós estamos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor, o Senhor está trabalhando ao nosso favor. Agora, se eu ficar parado, será que o Senhor vai trabalhar ao meu e ao seu favor? Será que é de boca fechada que nós vamos adquirir e vamos conseguir a nossa vitória? É falando, é pedindo, é implorando ao Senhor, é se humilhando aos pés dele. Senhor, eu preciso da minha bênção, o Senhor sabe que eu preciso. É não desistir, não pode desistir nunca. Quando quiser falar com o papai, ele deu um conselho muito importante: entra no teu quarto, fecha a porta, dobra os joelhos e fala com ele em secreto, e ele lá dos céus ouvirá. Conselho para mim e para os irmãos, que nós possamos fazer não só nessa noite, mas sempre, como Zaqueu fez. Zaqueu era pequeno, tinha dificuldade porque era muito pequenininho e a multidão era muito grande, mas ele resolveu subir naquela figueira brava para ver e conhecer o Senhor. Mas antes de Zaqueu fazer tudo isso, o Senhor já tinha visto Zaqueu. Antes
antes de você pedir, o Senhor sabe. Ele está te sondando. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe que os nossos dias são dias maus. Mas Ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.